hoje nós estamos recebendo com muita honra, viu, doutor? Nosso querido doutor Gerson Prado. Eu me arrepio todinha para falar sobre esse assunto, porque nós vivemos em uma época muito difícil, porém, seria muito mais fácil se a gente tivesse a sensibilidade e se a gente observasse a gente por dentro, mais do que por fora. Nós já tivemos o prazer de trazer esse médico aqui para o programa, o Gerson Prado, não foi uma vez só. E hoje nós temos orgulho de dizer que você hoje é mais do que referência pelo profissional que você é, mas pelo ser humano que aceitou o nosso convite de estar aqui hoje, elegantérrimo, sempre muito elegante e muito responsável, para falar sobre um desafio sério. O câncer de próstata ainda representa um desafio sério, sendo responsável por 28,6% das mortes por câncer entre homens no Brasil. Mais de 42 anos, o médico Gerson Prado descobriu que tinha câncer de próstata. E ele vai contar essa história pra gente, porque essa história também chegou na família. Doutor, que responsabilidade. Bom Seja dia, bem-vindo. bom dia, Vanusa. É sempre um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores e poder compartilhar o conhecimento. Mas eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo dizendo que para mim não é fácil falar sobre a doença que eu tive. Eu tive um câncer de próstata aos 42 anos de idade. Geralmente... Um jovem homem. Durante muito tempo isso foi um tabu para mim falar sobre esse assunto. Mas eu acho que eu tenho a obrigação de disseminar a minha experiência como médico e como paciente. Sim. Eu estive dos dois lados e tive uma experiência totalmente diferente uma da outra. E eu posso compartilhar essa experiência que eu tive com as pessoas que possam ser tocadas por essa experiência que eu tive. Doutor, nós vamos tocar num assunto muito sensível. Nós vamos estar falando da responsabilidade de um médico que vem a público abrir a sua intimidade, trazer a responsabilidade de ser humano e de passar responsabilidade para as pessoas que estão do outro lado. Enquanto alguns médicos tentam sensibilizar e mostrar para as pessoas que a vida, ela tem que estar, a saúde tem que estar, e que nós devemos estar mostrando para os outros que não se deve deixar para lá o que é tão sério, é muito importante. Porque você ir para a mídia e você falar sobre toque, quando o assunto é saúde, falar sobre o câncer como se fosse algo tão simples de se falar. Eu sou de uma época, doutor, que era a doença feia. Eu sou da época que não fala essa doença feia aqui em casa. A gente não pode achar que é fácil. Então, é o que eu estou dizendo para o senhor. Muito obrigada pela credibilidade depositada ao nosso programa para falar sobre esse assunto. Você ter aceito o convite, porque a gente precisa, através desse Bom Dia News, desse programa do Sistema Um Dia de Comunicação, da comunicadora que eu sou há tantos anos, levar para o público que o assunto é sério, não é brincadeira, e que as pessoas precisam entender que quanto mais rápido chegar ao diagnóstico, melhor será. E aí eu gostaria que o senhor contasse a sua história, falasse sobre o diagnóstico e o choque, não só para o senhor que é um médico, mas também para a sua família. Bem, eu diariamente faço exames de ultrassonografia de próstata em pacientes, até que um dia um colega médico me procurou, porque ele tinha história familiar e com os sintomas que ele tinha indicação para realizar uma biópsia de próstata, e eu fiz a biópsia de próstata dele. Ele já tinha mais de 50 anos de idade quando ele fez. E aí eu me toquei que eu tinha completado 42 anos e nunca havia feito um exame. Vou aproveitar essa oportunidade, dessa experiência desse colega médico, e eu vou fazer os meus exames. Fiz os exames e tive uma suspeita de um câncer de próstata. O exame de PSA, que é o exame que analisa o antígeno prostático na corrente sanguínea, mostrou-se elevado e era sugestivo para câncer de próstata. Procurei o urologista fez todos os outros exames necessários, até que, por fim, fui submetido a um procedimento de biópsia que realmente confirmou que eu tinha uma lesão, um adenocarcinoma de próstata, que é o tipo mais comum, e assim eu tive que fazer o tratamento. Ora, uma pessoa de 42 anos de idade, com hábitos bons, alimentação boa, eu não tenho risco
genético nem familiar, porque você sabe que o câncer de próstata ele é muito mais comum em pacientes negros do que em pacientes não negros. Então, eu não tinha nenhuma possibilidade de ter, do ponto de vista genético, familiar e comportamental, o câncer de próstata. Então, isso foi um choque muito grande para mim. E a grande questão a partir daí era tratar ou não tratar. Esse câncer me traria problemas ou não me traria problemas? E esse é o grande dilema hoje em relação ao câncer de próstata. Nem todo câncer de próstata merece ser tratado, mas ele merece ser diagnosticado, porque o urologista é quem vai decidir se você tem risco ou não para desenvolver uma doença grave. Esse é que é o grande X da questão. Doutor, quando o senhor fala assim, eu acho que nada acontece por acaso. Tem um propósito de ser nessa vida. Quando a gente fala de prevenção, numa época como essa, né, Novembro Azul, a gente chama atenção para a população do que é tabu e, de uma certa forma, do que é preconceito e que também mexe na vida de muitos homens que estejam assistindo o nosso programa ou de esposas que estejam assistindo o nosso programa. Doutor, o senhor falou de uma vida saudável, com certeza um praticante de exercício físico, um profissional dentro da área, mas jovem, 42 anos. A época que se faz os exames para se diagnosticar algo ou não. O que a gente precisa levar para quem está em casa? Quando o senhor foi fazer o exame, antes, o senhor estava sentindo alguma coisa? O senhor estava passando por algum momento, algo que pudesse dizer, vai me trazer uma necessidade de ter que fazer esse exame? Porque a gente precisa alertar quem está do outro lado assistindo. É importantíssima essa sua colocação. Na verdade, eu não tinha sintomatologia nenhuma. Eu apenas havia completado 42 anos de idade e achei que deveria fazer meus exames periódicos. Não tinha nenhum... Os sintomas mais comuns em relação ao câncer de próstata são dificuldade de urinar e alguns outros sintomas urológicos, geralmente. Eu não tinha absolutamente... Nunca fumei, não sou tabagista, nunca fui tabagista, tenho uma alimentação muito adequada, não tenho sobrepeso, que são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, foi apenas um exame de rotina que me mostrou que eu tinha o risco de ter uma lesão, até confirmar na biópsia. Se descobriu cedo. Isso. Essa é a palavra? Exatamente. Prevenção. Descobri, interessante essa sua colocação também, que quando eu fiz a biópsia já mostrou que se tratava de uma lesão agressiva, com um potencial de trazer problemas muito elevado. Nossa. Então, você poderia fazer uma biópsia, ter um diagnóstico de câncer e mostrar através do diagnóstico histopatológico, que os patologistas têm uma classificação própria para isso, se essa doença é agressiva ou não. E no meu caso, ela já era agressiva no momento do diagnóstico, no início. Então, eu tive a oportunidade no início de ter o diagnóstico de uma lesão agressiva inicial, cujas possibilidades de tratamento foram muito melhores. Nossa, doutor, quando o senhor fala assim, a gente passa uma responsabilidade gigantesca para quem está do outro lado que não pode esperar. Se no exame que foi feito estava dessa forma, imagina aquelas pessoas que esperam e que nunca fizeram o exame, que nunca foram lá para ter essa prevenção. 30% dos homens nunca foram, os homens de idade para fazer o rastreamento do câncer de próstata, nunca foram ao seu médico urologista ou ao médico da família, ou quem quer que seja, para fazer uma avaliação desse tipo. Doutor, se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje, diante de tantas pessoas que partiram, provavelmente muitas partiram com a próstata e ninguém soube. É verdade, isso também é uma ótima colocação. O câncer de próstata, ele pode ser indolente, ou seja, ele não vai causar problemas. É bem provável que em um determinado momento da vida você vá desenvolver o câncer de próstata. Talvez você morra de um infarto, um AVC, uma falência múltipla de órgãos, um outro motivo qualquer. Mas se você fizer a análise da próstata, você verá que você estava desenvolvendo um câncer de próstata. Doutor, quando o senhor fala assim, a gente chama a atenção realmente das pessoas que estão assistindo o nosso programa, dos familiares, das esposas, das parceiras. Muitas vezes se fala, é a velhice, é porque já estava passando por alguns problemas de saúde mesmo. Existem muitos homens, ainda da terceira idade, que escondem dor. Muitos homens que sofrem já ao finalzinho do tempo e estão sofrendo com um problema calado, porque não querem buscar ajuda.
Isso é muito sério. A gente tem que conversar sobre esse assunto. Esposa, você tem que conversar com seu esposo. Você tem que procurar entender como a gente pode ajudar aquelas pessoas que têm tanta dificuldade de ir para um médico, que têm tanta dificuldade de fazer um exame, e falar sobre o exame do toque, doutor. Culturalmente, o homem foi educado para ser um indivíduo rígido, duro nos seus posicionamentos sociais. Culturalmente é isso. Fazer com que o homem se submeta a um exame físico pelo urologista parece criar um certo... É como se você fosse... você tem que romper paradigmas para fazer isso. Mas você tem que entender que isso não pode afetar a sua masculinidade. Isso não afeta a sua masculinidade. Isso não tem nada a ver. É um exame. É apenas um exame. E o urologista, ele pode fazer o toque retal, mas ele também pode lançar mão de vários outros exames para esse diagnóstico. Você hoje tem o teste do PSA, que é um exame que fazemos corriqueiramente. Fazemos também a ressonância multiparamétrica da próstata, que nos dá informações excelentes sobre o risco de agressividade ou não de uma eventual alteração. Então você precisa procurar o seu médico, preferencialmente o médico urologista, para que ele faça a avaliação e ele consiga estratificar o risco que você tem de desenvolver uma doença agressiva ou não. Doutor, vamos falar do seu psicológico e vamos falar da notícia para a família. O quanto isso é importante e o quanto a gente tem que passar essa informação para quem está do outro lado e que descobre o diagnóstico. Bem, olha, assim que eu fiz a biópsia de próstata, eu tinha uma viagem marcada com minha filha para Disney, minha filha pequena, minha filha e minha esposa, e eu confesso que eu estava confiante de que não seria nada. Sim. Afinal de contas, como eu lhe expliquei, não tinha por que ter essa doença. Sim. E quando eu estava num parque de diversões nos Estados Unidos, a colega patologista me liga, porque ela também ficou muito tocada e me disse: Gerson, é câncer. Para mim aquilo acabou com a minha viagem, acabou com a minha diversão, porque foi como se uma ducha de água fria, Vanusa. E eu fiquei sem chão, sem o que... Como é possível? Eu tentei voltar o mais rapidamente possível para o Brasil. Assim que eu cheguei, já procurei o colega urologista para a gente determinar o que seria feito. Mas isso é outra coisa importante. Eu nunca joguei para debaixo do tapete. Eu enfrentei. Minha família toda sofreu junto comigo. Minha esposa sofreu junto comigo. Meus pais, meus irmãos, meus amigos. Mas eu não joguei para debaixo do tapete. Eu fui atrás, enfrentei aquilo que eu tinha que enfrentar. Em determinado momento, eu quis desistir, porque a dor e o sofrimento foram grandes, por causa também do tratamento. Mas todos que estavam ao meu redor corroboraram para que aquilo fosse cumprido e eu enfrentasse e passasse por tudo isso. E hoje eu posso lhe dizer que eu tenho uma vida muito saudável. Eu consegui superar isso e é possível, Vanusa. Doutor, eu até me emociono quando o senhor fala assim, porque quando o senhor fala de superação, as pessoas precisam saber que essa responsabilidade, até um médico, ele é ser humano. As pessoas costumam falar muito de emoção. Como você conseguir preparar a sua emoção? Como preparar a sua emoção? A emoção ela é sentida em cada situação que é vivida. Então, a gente precisa entender que há coisas que só Deus explica. A gente nunca vai conseguir explicar. Mas posso dizer para o senhor que o senhor hoje aqui é um grande profissional que está realmente levando um momento de serviço nesse mês de novembro para as pessoas que estão assistindo a gente. Doutor, hoje, como o senhor está? O senhor está curado? Eu estou curado. Graças a Deus. Estar curado. Graças Ser a curado Deus. é uma outra coisa. Sim. Eu me sinto bem, faço meus exames periódicos. Eu devo lhe confessar que no pós-diagnóstico, até eu conseguir encerrar o tratamento, eu fiz 2 anos de terapia com ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, para que eu pudesse enfrentar, modular o meu humor de uma forma que eu não tivesse picos de euforia com picos de depressão, porque afinal de contas foram dias difíceis, meses sem trabalhar, inclusive, e isso tudo para um médico tem um impacto. Com certeza. Então consegui enfrentar tudo isso, não uso nenhum tipo de medicação, tenho uma vida extremamente saudável, frequento a academia, faço meus exercícios físicos, me divirto com minha família, viajo,
trabalho, faço todo o possível para manter uma rotina adequada, continuo fazendo todos os meus exames periódicos, continuo tendo todo o cuidado com a alimentação e pretendo ficar por aqui durante algum tempo. Com certeza, em nome de Jesus, dando esse testemunho para muitas pessoas. Eu quero dizer para você que está assistindo o nosso programa que muitos não acreditam, mas como eu acredito em Deus e acredito nos homens aqui na terra quando eles são médicos, porque eu acho que Deus deixa os anjos e Ele deixa também os propósitos. E precisamos desses anjos mostrando o que aconteceu, o que pode acontecer e como a gente tem que continuar se cuidando. Olha o que o doutor falou, eu não fumava, eu praticava exercício, eu me cuidava, eu tive um diagnóstico cedo, rápido, já estava de uma certa forma um pouco mais avançado, mas eu venci. Quando você faz tudo direitinho, essa é a chave. Então quer dizer para você que está assistindo o programa, todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de você se cuidar, todo dia é dia de você enfrentar essa luta. Você nunca vai estar sozinho, sempre tem um anjo de Deus ao seu lado. Então eu quero dizer para o senhor, doutor, que o senhor tire proveito desse propósito que Deus deu na tua vida, para que o Senhor possa levar para a vida de outras pessoas que não levam tão a sério a vida que o Senhor leva. Digo, sério nas responsabilidades, que o Senhor continue tendo saúde, que Deus continue lhe abençoando na saúde, na coragem, na fé, na sua família, e que Deus continue dando a oportunidade de o Senhor levar essa história para aqueles que muitas vezes brincam de saúde. Eu quero agradecer de verdade ao Senhor por o Senhor ter aceito esse momento tão importante. Eu gostaria muito que o Senhor, ainda antes de finalizar, obviamente o Senhor vai ter as suas considerações finais, mas antes das considerações finais, eu queria que o Senhor alertasse a população que está em casa, seriamente nesse mês de novembro, sobre esta doença. Porque o Senhor sabe o que é viver a doença. Bem, o azul é todo dia, não é só no mês de novembro. Então, 1 em cada 8 homens terá câncer de próstata. Se nós levarmos isso para a idade acima dos 60 anos de idade, 6 em cada 10 homens também terão o câncer de próstata. No Brasil, 47 homens morreram por dia no ano de 2023 por causa do câncer de próstata. Ao todo, foram 17 mil mortes. Se você tiver o diagnóstico precoce o mais rápido possível, não significa que terá um tratamento, um super tratamento, algo mutilante ou não. O seu urologista vai decidir se você merece ser tratado ou se merece apenas uma vigilância ativa, ou seja, seguir essa doença, porque muitas vezes ela não trará problemas para você. Mas só o seu urologista e o seu médico serão capazes de dizer se você tem risco ou não de ter uma doença agressiva e que merece ser enfrentada o mais rapidamente possível. Por isso não custa nada, procure o seu médico urologista, procure o seu médico de confiança e faça os seus exames de rotina. Isso é um benefício que você faz não apenas a você mesmo, faz a toda a sociedade, a toda a sua família também, porque os custos disso aumentam exponencialmente quando a doença já tem sintomas e o tratamento é bem mais complicado. Nossa, doutor, o senhor falou tudo que realmente um grande profissional, um ser humano poderia falar. Mas a gente chama a atenção de verdade para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. O senhor consegue mais ou menos entender por que o câncer tem chegado tantas vezes tão próximo da gente nos últimos anos? Eu acho que a vida moderna, ela traz um fardo muito grande. A alimentação inadequada, o estresse, os agrotóxicos. E tem até um trabalho recente que fala exatamente sobre o número de agrotóxicos relacionados ao câncer de próstata. Mas até o que é bom, o que é orgânico, muitas vezes pode não ser. Parece que nós abrimos mão de uma vida saudável para ter uma vida fácil. Sim. E a facilidade do dia a dia talvez não seja o melhor. Exatamente, isso talvez não seja o ideal. Portanto, a gente tem que tentar voltar ao status quo. Uma vida mais tranquila, mais saudável, menos estresse, uma alimentação adequada, controle de peso corporal. Coisas simples. Isso evita muito o risco de câncer.